Poema e poesia. Tem diferença? Vamos esclarecer de uma vez por todas o que é o poema e qual que é a relação dele com a poesia. O que é um e o que é o outro. Vejam, poema é um gênero textual antes de mais nada. Poema é o texto pronto, escrito em linguagem verbal, organizado em estrofes, versos e algumas vezes tem rima e algumas vezes é metrificado, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas dentro desse verso é calculada pelo poeta. Poema é um gênero textual, é a forma como a gente vê o texto no papel ou na plataforma em que ele foi escrito. Já poesia é clima, é um tom, é estilo, é linguagem, é uma atmosfera que a gente aplica ao texto, tá? Então poesia é sempre aquele tom. A poesia só pode ser sentida em um texto. O poema não, o poema é visual, eu consigo ver o poema, pois ele está organizado em versos e estrofes. Eu trouxe aqui alguns exemplos de textos para a gente analisar o que é o poema e se há poesia neles ou não. O primeiro texto é da Cecília Meirelles, é um poema chamado Motivo. Acompanhem comigo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Percebam que este texto é um poema. Como que eu sei que é um poema? Porque ele está organizado em 4 estrofes. Cada estrofe tem 4 versos cada uma delas. E ainda por cima tem rimas. Essas são as provas que demonstram que isso é um poema. Foi organizado propositalmente pela poetisa Cecília Meirelles, ok? E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que tem poesia nesse texto? Com certeza. Todo poema que se preze tem o tom poético, tem a linguagem bem articulada que faz a gente sentir um clima de poesia. Então sim, é um poema e está repleto de poesia. Então peraí, pode existir poema sem poesia? Olha, eu defendo a ideia de que não existe poema sem poesia. Porém, existem poemas com um nível mais baixo de poesia. Isso é possível. Olha esse exemplo que eu trouxe para a gente analisar aqui. Esse é um poema do Pedro Bandeira, se chama Pontinho de Vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Como que eu sei que isso é um poema? Mais uma vez, está organizado em estrofes e versos e tem rimas também. Essas são as provas de que isso é um poema. E esse pequeno poema infantil, bem simples, tem poesia? Claro que tem. É uma poesia mais leve, é um clima poético mais leve, que faz a gente entender de maneira mais fácil. Como eu falei que a poesia lembra um clima, é como se fosse um clima. Eu sinto a poesia. Então, eu convido você a enxergar a poesia como uma neblina, um tipo de neblina. Quanto mais densa é essa neblina, ou seja, quanto mais poesia existir nesse ambiente, mais difícil de enxergar as coisas. Então, quanto mais poesia eu coloco no meu poema ou no meu texto, isso é fato, vai ficar mais difícil de interpretar esse texto. E quanto menos poesia eu coloco, deixo ali só um clima leve de poesia, mais fácil será de interpretar esse texto. O primeiro texto da Cecília Meirelles é um texto recheado de poesia, é uma poesia bem densa, que chega até gerar várias possibilidades de compreensão. O segundo texto, do Pedro Bandeira, é um poeminha mais simples, com um clima de poesia mais leve, uma neblina bem leve, que me permite enxergar
melhor o sentido do texto e me permite também compreender melhor o sentido do texto e interpretar. O próximo exemplo que eu trouxe aqui é um trecho que eu retirei de um texto da Clarice Lispector. Vamos lá. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Olha aí, gente, pergunto a vocês. Esse trecho é um poema? Não, este trecho não é um poema, pois não está organizado em versos, em estrofes e não tem rimas. Isso é a prova de que esse texto não é um poema. Porém, existe poesia nesse texto? Sim, existe poesia. Percebam que o tom que ela aplica a esse texto é um tom bem sentimental. Existem várias figuras de linguagem. É como se eu estivesse dentro de um nevoeiro e o sentido não está tão claro assim. Eu preciso ler, reler e tentar interpretar de uma maneira que me faça mais sentido. Então, quando eu tenho essa sensação de que estou repleto de símbolos imagéticos, lendo o texto e tentando decifrar o que significam essas figuras, esses símbolos que a autora insere no texto, eu estou diante de um texto poético. Então, este trecho da Clarice não é um poema, mas é poesia. Agora mais um exemplo, vamos analisar. O governo do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta terça-feira, após reunião com deputados estaduais, que recuou da decisão de antecipar o pagamento do IPVA 2020 e que vai manter as regras do calendário praticado este ano. O parcelamento, que havia sido suspenso, também foi retomado. Isso aqui é ou não é um poema? Não, também não é um poema, pois não está organizado em estrofes nem em versos e também não tem rima. Lembrando que a rima não é algo obrigatório, então pode sim existir poema sem rima nenhuma. Então esse texto não é um poema. E eu pergunto, existe poesia neste texto? Também não. Não há nenhum tipo de neblina me impedindo de entender o sentido desse texto. É claramente uma notícia. Então, este último trecho não é um poema e também não é poesia. Deu para entender, gente? Então, olha só. Poema é forma visual e organização textual. É gênero textual. Eu vejo poema. São estrofes, versos, rimas, etc. E poesia é clima, é tom, é atmosfera. Eu sinto a poesia. E, para fechar a nossa aula de hoje, poesia pode existir em qualquer outro tipo de texto. Basta que o autor queira aplicar poesia ali. Pode haver poesia num filme, pode haver poesia numa peça de teatro, pode haver poesia numa música, claro, em um quadro, uma pintura, pode haver poesia até numa fotografia, numa paisagem, ou seja, poesia pode existir em outros ambientes além do poema. E claro que em alguns contextos a palavra poema é sinônimo de poesia. Ó, eu posso dizer num contexto de livros que este livro do poeta Paulo Leminski é um livro de poemas, ou posso dizer também que é um livro de poesias. Não tem problema nenhum. Nesse sentido, nesse contexto, poema e poesia viram sinônimos. Tudo bem? Se você gostou desse tema, então compartilha aí com quem você acha que vai se interessar. Manda sua sugestão de tema para as próximas aulas e até a próxima!